A chuva caía forte sobre as ruas estreitas do bairro Alto quando Tomás abriu a porta do pequeno café onde trabalhava há 5 anos. O sino tilintou, e um homem de fato cinzento escuro entrou, sacudindo o guarda-chuva. Tomás Ferreira? Perguntou o estranho com voz firme. Tomás assentiu, limpando as mãos no avental. O homem estendeu um envelope grosso. Sou o Dr. Miguel Almeida, advogado. Seu tio-avô António morreu há 3 meses. Deixou-lhe tudo. 1 milhão de euros. Tomás sentiu o chão sumir. Riu-se, um riso nervoso, amargo. Deve haver engano. O velho António odiava-me. Disse na cara de toda a família que eu era uma vergonha por ser gay. Nunca mais falou comigo depois que assumi o namoro com o Pedro. O advogado não sorriu. Não há engano. O testamento é claro. Amanhã às 9, no meu escritório encheado. Traga documento de identidade. E saiu, deixando o envelope na mesa. Tomás ficou parado, o coração disparado. 1 milhão. Ele, pai solteiro de uma menina de 8 anos que criava sozinho depois da morte da mãe, sua melhor amiga que aceitara ser barriga de aluguer, ele que mal pagava a renda do apartamento minúsculo em Alcântara, ele que era gozado pelos colegas, pelos vizinhos, por alguns familiares que ainda sussurravam o viado do Tomás. 1 milhão. Parecia piada de mau gosto. Naquela noite, em casa, contou à filha, Sofia. Ela arregalou os olhos castanhos. Vamos ser ricos, papá. Tomás abraçou-a forte. Não sei, amor. Pode ser mentira. Mas no fundo sentia um medo estranho, se fosse verdade, tudo mudaria. E mudança, para ele, sempre viera acompanhada de dor. No dia seguinte, pontual, entrou no escritório elegante com vista para o Tejo. Miguel Almeida esperava-o com uma pasta aberta. Sente-se. Tomás obedeceu, as mãos tremendo. O advogado empurrou fotografias antigas, uma casa senhorial no Douro, vinhas, contas bancárias. António era muito rico. Nunca casou, nunca teve filhos. Você é o único herdeiro direto. Tomás abanou a cabeça. Porque eu? Ele detestava-me. Miguel olhou nos olhos pela primeira vez. Havia ali algo suave, quase triste. Porque no fundo não detestava. Guardou todas as suas cartas, as fotografias suas com a Sofia. Escreveu uma carta para si. Quer ler? Tomás pegou no papel com dedos hesitantes. A letra trêmula do velho, meu querido sobrinho neto, errei contigo. Tive medo do que as pessoas diriam, medo de mim próprio. Vi tarde demais que o amor não tem culpa de ser diferente. Perdoa-me. Usa este dinheiro para ser feliz, para dar à tua filha o que eu nunca soube dar. Com carinho, António. Tomás chorou em silêncio. Miguel esperou, sem pressa. Quando Tomás ergueu o rosto, o advogado disse baixinho, há mais. António deixou também uma casa aqui em Lisboa, em Príncipe Real. Está ao seu nome desde já. Tomás engoliu em seco. Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa, onde ele sempre sonhara morar sem medo de olhares. Mas a surpresa maior veio depois. Há uma condição no testamento, disse Miguel. Preciso de si durante 6 meses. António pediu que eu o acompanhasse pessoalmente na gestão inicial da herança. More comigo na casa do Douro parte do tempo, para aprender sobre as vinhas. Tomás franziu o sobrolho. More consigo. Miguel corou levemente. Não da forma que pensa. A casa é grande. Quartos separados. Mas António queria que alguém de confiança o guiasse. E confiava em mim. Tomás sentiu um calor estranho no peito. Miguel era bonito, olhos verdes, cabelo escuro ligeiramente ondulado, uns 40 anos bem vividos. Mas ele afastou o pensamento. Não confiava em ninguém tão depressa. Aceitou. Por Sofia. Por um futuro melhor. Nos dias seguintes, a notícia espalhou-se como fogo. A família, que o ignorara há anos, começou a telefonar. A prima Raquel, que sempre o humilhara em almoços de Natal, apareceu à porta com um sorriso falso. Primo. Que notícia maravilhosa! Podemos ajudar-te com o dinheiro, sabes?
Tomás fechou a porta na cara dela. Mas o pior veio do ex-namorado, Pedro. 3 anos depois da separação dolorosa, Pedro escolhera o armário e uma vida normal. Ligou. Ouvi dizer que ficaste rico. Parabéns, Tomás. A voz era melíflua. Tomás sentiu o velho rancor subir. O que queres, Pedro? Nada, só saber como estás. Talvez possamos tomar um café. Tomás desligou, o coração apertado. Na primeira viagem ao Douro com Miguel, o carro subiu as curvas sinuosas entre vinhas douradas pelo outono. Silêncio pesado. Tomás olhava pela janela. Miguel quebrou o gelo, também sou gay. Tomás virou-se bruscamente. O quê? Miguel sorriu de lado. António sabia. Foi por isso que me escolheu como advogado e executor. Queria que alguém entendesse o que você viveu. Tomás sentiu-se nu. E por que me conta isso agora? Miguel encolheu os ombros. Para que saiba que não está sozinho nesta casa grande e fria. Algo se mexeu dentro de Tomás, medo, atração, desconfiança. Ele não respondeu. Chegaram à quinta ao fim da tarde. A casa era imponente, pedra antiga, varanda com vista para o rio. Sofia correu pelo jardim, encantada. Tomás observava Miguel mostrar-lhe os quartos, explicar a história das barricas de vinho. Havia ternura na voz do advogado quando falava com a menina. Tomás sentiu o coração bater mais forte. Mas naquela noite, sozinho no quarto enorme, Tomás abriu o telemóvel e viu uma mensagem anônima: o dinheiro não é teu. Provaremos. O medo instalou-se. Quem saberia já? E o que mais esconderia aquela herança inesperada? Os primeiros dias na quinta foram um misto de encantamento e tensão. Sofia adorava explorar os caminhos entre as vinhas, colher uvas tardias, perseguir borboletas. Tomás tentava acompanhar o ritmo das reuniões com gestores, aprender números que nunca imaginara manejar. Miguel era paciente, explicava tudo 2 vezes, desenhava gráficos simples. À noite, jantavam os 3 na sala grande, luz quente das velas, vinho da casa. Sofia adormecia cedo, e ficavam só os 2 adultos. Conversas começaram tímidas. Miguel contou que crescera em Coimbra, filho único de família conservadora, assumira-se aos 25 e perdera o contacto com os pais. António foi o único que me tratou como família depois disso, disse uma noite, olhando o fogo da lareira. Tomás sentiu empatia profunda. Contou sobre a mãe de Sofia, a amiga que morrera de cancro pouco depois do parto, sobre como criara a filha sozinho, sobre as noites em que chorara escondido para não assustá-la. Uma noite, depois de Sofia dormir, Miguel abriu uma garrafa especial. Esta é do ano em que nasci. Beberam em silêncio. Tomás perguntou, por que nunca teve ninguém? Miguel baixou os olhos. Tive. Um homem casado. Acabou mal. Desde então protejo-me. Tomás tocou-lhe no braço sem pensar. Eu também. O toque durou segundos demais. Ambos recuaram. Mas a paz durou pouco. Chegou uma carta do tribunal. A prima Raquel e 2 tios contestavam o testamento, alegando que António não estava lúcido. Exigiam um exame psiquiátrico post-mortem. Miguel ficou sério. Vão tentar provar que ele era senil por te deixar tudo, por ser tolerante contigo. Tomás sentiu raiva. Vão usar a minha orientação contra mim. Miguel assentiu. Provavelmente. Os ataques começaram nas redes. Contas falsas espalhavam rumores. Herdeiro gay recebe 1 milhão de tios cêntrico, dinheiro de família em mãos erradas. Tomás viu Sofia chorar na escola porque colegas repetiam o que os pais comentavam. Apertou-a contra o peito. Não ligues, meu amor. Somos mais fortes. Miguel propôs voltar a Lisboa, preparar a defesa. Na viagem de regresso, pararam no mirador sobre o Douro. O sol poente tingia tudo de vermelho. Miguel disse, não vou deixar que te tirem isto. Nem a ti, nem à Sofia. Tomás olhou, porque se importa tanto. Miguel hesitou. Porque vejo em ti o que António viu, coragem. Os olhos encontraram-se. Tomás sentiu o impulso de beijá-lo, mas virou o rosto. Em Lisboa,
instalaram-se na casa de Príncipe Real, um apartamento restaurado, varanda para a praça cheia de cafés arco-íris. Sofia adorou o quarto cor-de-rosa que Miguel ajudara a escolher. Mas a tensão crescia. Pedro apareceu à porta uma noite. Preciso falar contigo. Tomás deixou entrar contra o bom senso. Pedro estava mais magro, olhos cansados. Ouvi os rumores. Quero ajudar. Podemos dizer que somos novamente namorados, mostrar que és normal, Tomás explodiu. Normal. Tu abandonaste-me quando precisei. Escolheste esconder-te. Pedro chorou. Tinha medo. Tomás apontou a porta. Sai. Na mesma semana, Miguel recebeu uma ameaça anônima no escritório. Alguém deixara uma fotografia dele com Tomás no miradouro, com a frase "Cuidado com quem confia". Miguel escondeu de Tomás, mas este encontrou a foto no lixo. Confrontou: quem fez isto? Miguel admitiu: não sei. Mas parece que alguém da família não quer só o dinheiro. Quer destruir-nos. A proximidade forçada começou a criar faíscas. Numa noite de tormenta, luzes apagadas, Sofia com medo dos trovões, os três na mesma cama contando histórias até ela dormir. Tomás e Miguel ficaram deitados lado a lado no escuro. Tenho medo de gostar de ti, sussurrou Tomás. Miguel virou-se. Eu já gosto. As mãos encontraram-se debaixo do lençol. Não houve beijo, ainda não, mas o calor ficou. No dia seguinte, surpresa, um jornalista bateu à porta. Queria entrevista exclusiva sobre o herdeiro gay que chocou a família tradicional. Tomás recusou. Mas a notícia saiu na mesma, com fotos roubadas. A contestação ganhou força. O juiz marcou a audiência preliminar. Tomás sentiu o mundo fechar-se. Vou perder tudo. Miguel abraçou-o forte. Não vais. Eu prometo. Naquele abraço, Tomás percebeu que já não lutava só pelo dinheiro. Lutava por um futuro onde pudesse amar sem medo. A audiência chegou fria como o janeiro lisboeta. Tomás vestiu o único fato decente, Sofia ficou com a vizinha de confiança. No tribunal, viu a família alinhada, Raquel com sorriso venenoso, os tios de olhar duro. O advogado deles começou: o testador sofria de demência. As escolhas revelam delírio, deixar fortuna a um sobrinho que ele próprio repudiara publicamente por estilo de vida imoral. Tomás sentiu o sangue gelar. Miguel, ao seu lado como advogado, levantou-se calmo. Provas, senhor doutor. Apresentou relatórios médicos, António lúcido até o fim. Cartas, vídeos caseiros onde o velho falava com carinho de Tomás e Sofia. A juíza ouviu atentamente. Mas o golpe veio de Raquel. Chamaram uma testemunha surpresa, o padre da paróquia do Douro. António confessou-me arrependimento por ter deixado o dinheiro ao sobrinho pecador. Miguel contra-argumentou com gravações do próprio António desmentindo. A sessão terminou suspensa. Fora do tribunal, Raquel aproximou-se. Desiste, Tomás. Damos-te 100.000 para calares-te e desapareces. Tomás cuspiu-lhe: nunca. Na rua, jornalistas cercaram-no. Miguel protegeu-o com o corpo. No carro, Tomás desabou. Vão usar tudo contra mim. Ser gay, ser pai solteiro. Miguel parou o carro numa rua deserta. Olha para mim. Tomás obedeceu. Tu és o homem mais corajoso que conheço. Criaste uma filha sozinho, enfrentaste o mundo. Eu apaixonei-me por ti. As palavras saíram rápidas, tremidas. Tomás sentiu lágrimas quentes. Eu também. Beijaram-se finalmente, desesperados, como quem se afoga e encontra ar. Mas a felicidade durou pouco. Na noite seguinte, alguém invadiu a casa em Príncipe Real, reviraram gavetas, levaram documentos da herança. A polícia veio, mas nada encontrado. Miguel ficou branco. Isto é mais grave do que pensei. Tomás exigiu saber tudo. Miguel confessou: António descobrira anos antes que a família desviava dinheiro das vinhas. Deixou-me provas para entregar à polícia se tentassem contestar. Mas só depois de te proteger. Tomás percebeu o perigo real: vão fazer qualquer coisa para nos parar. Miguel assentiu.
Por isso precisamos ser mais espertos. Decidiram contra-atacar. Miguel marcou reunião secreta com um velho amigo jornalista de investigação. Entregaram cópias das provas de desvio. No dia seguinte, manchete: fraude milionária em famosa Quinta do Douro. A família entrou em pânico. Raquel ligou furiosa. Vais arrepender-te. Mas o tiro saiu pela culatra. O Ministério Público abriu inquérito. A contestação do testamento perdeu força. A juíza marcou nova audiência, favorável. Entretanto, o amor entre Tomás e Miguel aprofundava-se. Passeavam de mão dada pelo Jardim da Estrela, Sofia entre eles rindo. Pela primeira vez, Tomás sentia-se inteiro. Mas uma sombra permanecia: Pedro voltou. Desta vez, bêbado, à porta de casa às 2 da manhã. Eu ainda te amo, Tomás. Não podes escolher aquele advogado rico. Tomás tentou acalmá-lo. Pedro gritou insultos, acordou os vizinhos. Miguel saiu, pediu-lhe que saísse. Pedro deu um murro fraco em Miguel. Tomás empurrou, acabou, Pedro. Para sempre. A polícia levou Pedro por perturbação. No dia seguinte, ele enviou mensagem de desculpas, prometendo tratamento. Tomás perdoou à distância, mas fechou a porta do passado. A vitória pareceu próxima. Mas na véspera da audiência final, Sofia desapareceu da escola. O pânico tomou conta de Tomás. A escola ligou, Sofia saiu com uma senhora que disse ser tia. Tomás correu, Miguel atrás. Pensaram imediatamente em Raquel. Ligaram para a polícia, denúncia de sequestro. Horas de angústia. Tomás chorava, culpava-se. Miguel segurava-o, vamos encontrá-la. Pista veio rápida. Câmaras de segurança mostraram Raquel levando Sofia para um carro. A polícia interceptou-os na autoestrada para o Porto. Raquel alegou proteger a criança de ambiente impróprio. Sofia chorava, assustada, mas ilesa. No interrogatório, Raquel desabou. Confessou ter pago alguém para as ameaças, a invasão. Queria assustar Tomás para ele desistir. Os tios sabiam. Todos presos preventivamente. A audiência final foi anticlímax. Com as provas de crime, a contestação caiu. O juiz homologou o testamento. Tomás era oficialmente milionário. Mas a vitória soube amarga. Sofia teve pesadelos semanas. Tomás decidiu terapia para os três. Miguel acompanhou todas as sessões familiares. A psicóloga disse: vocês formam uma família linda. A vida acalmou. Reformaram a casa do Príncipe Real, abriram um pequeno espaço cultural no Restchão, Galeria Café Livro LGBT, chamado Herança de Coragem. Sofia ajudava a pintar as paredes de cores vivas. Um dia, Miguel pediu Tomás em namoro oficial diante da fonte do jardim. Com um anel simples de prata. Tomás aceitou com lágrimas. Sofia gritou de alegria. Mas o passado ainda tinha uma surpresa. Entre os papéis antigos da quinta, encontraram um diário de António. Nele, o velho confessava ter amado, jovem, um homem, um trabalhador das vinhas nos anos 60. Escondeu toda a vida por medo. Chorou ao escrever que Tomás viveria o que ele não ousara. Tomás leu em voz alta para Miguel, os dois abraçados na varanda ao pôr do sol. Ele deixou-nos mais do que dinheiro, disse Tomás. Deixou-nos liberdade. O verão chegou quente a Lisboa. A galeria abriu com exposição de artistas quer portugueses. Lotada. Sofia cortou a fita com tesoura gigante, rindo. Amigos antigos e novos encheram o espaço. Até Pedro apareceu, sóbrio, pediu desculpas publicamente. Tomás aceitou o pedido, sem rancor. A relação com Miguel floresceu. Viagens curtas ao Douro, fins de semana na praia da Caparica, jantares com amigos. Pela primeira vez, Tomás sentia-se parte de algo maior, uma comunidade que o acolhia sem julgamento. Mas um novo conflito surgiu, interno. Tomás começou a questionar o dinheiro. É sangue sujo, disse uma noite. António escondeu quem era para o ganhar. Miguel ouviu pacientemente. Então usa-o para limpar. Para ajudar outros que passam pelo que passamos. Nasceu a ideia,
Criar uma fundação. Bolsa de estudos para jovens LGBT de famílias conservadoras, apoio psicológico, casas de acolhimento. Chamaram na Fundação António e Tomás. O lançamento foi emocionante, discursos, lágrimas, abraços. Sofia, agora 9 anos, escreveu um texto para a ocasião. O meu avô António não conheci, mas deixou-me o papá mais feliz do mundo e o tio Miguel que é como segundo pai. Obrigada por nos ensinarem a amar sem medo. Tomás chorou ao ler. A plateia aplaudiu de pé. A família problemática nunca mais incomodou. Alguns pediram perdão anos depois, mas Tomás manteve distância serena. 2 anos depois, numa tarde de primavera, Tomás e Miguel casaram-se no jardim da Quinta do Douro. Cerimónia simples, só amigos chegados e Sofia como dama de honor com vestido cor-de-rosa. O céu estava limpo, o rio brilhava abaixo. Trocaram votos escritos à mão. Tomás, prometo-te que nunca mais terei medo de amar em voz alta. Miguel, prometo-te que serei sempre o teu porto seguro. Sofia subiu ao altar e entregou-lhes uma caixa pequena. Dentro, a aliança de casamento de António, encontrada no diário, nunca usada. Para vocês usarem o amor que ele guardou, disse ela. Choraram todos. A festa durou até madrugada, música fado misturada com pop atual, dança descalça na relva. Quando os convidados partiram, os 3 ficaram na varanda. Sofia adormeceu no colo de Miguel. Tomás encostou a cabeça no ombro dele. Conseguimos, sussurrou. Conseguimos, respondeu Miguel, beijando-lhe a testa. Olharam o Douro calmo, as luzes das aldeias distantes. O passado de dor transformara-se em futuro de luz. O milhão que começara como zombaria tornara-se ponte para a liberdade de muitos. E no silêncio da noite, Tomás sentiu finalmente que pertencera sempre, ao amor, à família que escolhera, à coragem que herdara. Porque algumas heranças não se medem em euros, mas em corações finalmente livres.